saudar a amada igreja na sã gloriosa paz do nosso Senhor, né? Graças a Deus, graças ao nosso Senhor, mais um dia agora nos concede, um dia que vencemos, um dia que estamos aqui cultuando e adorando e aprendendo mais da parte do nosso Senhor. Irmãos, é só rapidinho, eu queria aqui apenas dizer, a palavra que o evangelista trouxe foi a confirmação da parte de Deus, porque estava um tanto quanto um pouco em dúvidas de que palavra que eu ia trazer quando o pastor André me fez o convite. Mas aí a palavra que o evangelista Carlos trouxe, né, foi da parte de Deus, porque a palavra também fala sobre uma oferta e fala sobre uma oferta excelente. Eu gostaria de pedir a todos aqueles que trouxeram as suas Bíblias, abram no livro de 1 Samuel, capítulo de número 4, perdão, 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 4, onde é uma palavra do nosso Senhor, Ele há de falar conosco, Ele há de trazer uma revelação nova através da tua palavra, através desta mensagem. Eu sempre costumo a dizer que o crente vence pela palavra, porque é através da palavra que nós vamos nos aproximarmos mais e mais do nosso Senhor, do nosso Salvador, de quem amamos, de quem respeitamos e de quem a todos os dias ofertamos o nosso tempo, o nosso amor e a nossa dedicação ao nosso Senhor. Acharam todos, irmãos? 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 4 até o versículo de número 7, que diz assim: E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Benina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para que embravecesse, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Versículo 7. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Somente, podem todos assentar-se, porque nós vamos trazer uma palavra aqui da parte do nosso Deus. É uma passagem tanto quanto conhecida, mas eu creio e acredito que o nosso Pai ele irá trazer uma revelação nova para a igreja do nosso Senhor. A Bíblia fala que no Velho Testamento havia um homem de bem, havia um homem que tinha sonhos, assim como eu e você. E esse homem ele se casa, mas infelizmente a sua esposa ela não consegue dar filhos. E a Bíblia vai dizer que ele toma uma segunda esposa, porque a lei mosaica ela autorizava um homem que, se porventura a sua esposa não desse filhos a ele, a lei autorizava para que ele tomasse uma nova esposa. E assim ele fez algo aqui que eu acredito que ele só fez isso porque a lei estava autorizando a ele. E já é uma lição que nós temos que trazer para as nossas vidas. Nós só podemos fazer aquilo que a lei do Senhor nos autoriza. A partir do momento que nós fazemos ou tomamos atitudes que não condizem às Sagradas Escrituras, certamente nós vamos trazer maldição para as nossas vidas. E a nossa vida, ela sem sombra de dúvida, ela sempre vai para mal
a pior, mais do que aconteceu com esse homem. A Bíblia fala que ele realiza os seus sonhos, porque naquela época era muito comum do homem querer ter filhos. E a Bíblia fala que o nosso pai ele realiza o sonho daquele homem que se chamava Eucana. E a Bíblia vai nos dizer que o sonho daquele homem foi realizado, mas o da sua esposa não foi realizado. E já é uma lição aqui também que nós temos que trazer para as nossas vidas. A ausência de realização pessoal na vida do meu cônjuge, isso também tem que me incomodar, porque a Bíblia fala que o Eucana, ele todos os anos subia de Ramã até Siló. Os estudiosos vão dizer que entre essas duas cidades era cerca de 80 quilômetros que Eucana e a sua família caminhava para a casa do nosso Senhor. E a Bíblia fala que havia-se uma rivalidade na casa daquele homem. Havia algo que ele não desejava na sua casa. E conosco também não é tanto diferente. Às vezes ocorrem coisas do nosso lar, debaixo dos nossos narizes, que nós não desejamos, mas acontecem. E a Bíblia vai nos dizer que uma dessas mulheres, o nome de Penina, era, a Bíblia fala que esta, e é um pouquinho que eu quero falar dessa moça. A Bíblia fala que essa Penina, ela era crente. A Bíblia fala que a mulher, ela tinha o seu nome escrito no livro da vida. Ela era alguém que cumpria os seus deveres para com o seu esposo. Mas a Bíblia fala também que essa serva do Senhor, porque ela também era serva de Cristo, ela também adorava o nosso Senhor. Ela tinha atitudes que não eram compatíveis com a lei mosaica. A Bíblia vai nos dizer que a mulher, ela também tem os seus sonhos realizados, que ela tem filhos e filhas. Porém, ela se volta para Ana, que era alguém que tinha muita fé, era alguém que tinha uma conduta exemplar, era alguém que primordiava as coisas do nosso Senhor, era alguém que só fazia aquilo que era bom, perfeito e agradável aos olhos do nosso Pai, aos olhos do nosso Senhor. E a Bíblia vai dizer que esta Penina, ela tem uma atitude infantil. A Bíblia vai nos dizer que a mulher, ela procurava de todas as formas e de todas as maneiras trabalhar para a destruição da alma. E a Bíblia vai nos dizer que ela, não satisfeita, ela todos os dias ela procurava irritar e entristecer a alma por ela não ter filhos. Irmãos, Penina tinha um chamado, porque todos nós, todo crente, todo aquele que adora o nosso Senhor tem uma linda chamada. Assim também como aquela mulher, ela tinha uma linda chamada, porém aquelas atitudes, elas certamente, elas desagradavam, melhor dizendo, o coração do nosso Senhor. E não só isso, a Bíblia vai nos dizer que esta mulher, ela tinha prazer ao causar dor na alma. Irmão, nós estamos falando de alguém que tinha tudo para agradar o nosso Senhor, porque Eucana era alguém temente ao nosso Senhor e que todos os dias ele procurava instruir a sua família no caminho que ela deveria andar. Porém, essa moça com o nome de Penina, a Bíblia vai nos dizer que esta mulher,
ela começa a desagradar o nosso Senhor com as suas atitudes. Aquelas atitudes não acrescentavam à vida dela a coisa alguma, porque tem atitudes que nós podemos vir a tomar, que não nos trarão benefícios nenhum. Muito pelo contrário, essas atitudes só vão nos trazer maldição para a nossa vida. E a Bíblia vai dizer que a moça com o nome de Penina, ela não consegue agradar o nosso Senhor, porque é impossível você agradar ao Deus se você não amar o teu próximo. Ela não tinha esse amor para com a Ana, muito pelo contrário. A Bíblia vai nos dizer que ela trabalhava para a destruição daquela serva, daquela adoradora de Cristo. Irmãos, infelizmente eu digo isso, muita dor na alma, muita dor no peito. No Evangelho, infelizmente, nem todos vão trabalhar em prol do reino, nem todos vão se alegrar com a sua alegria, nem todos vão literalmente arregaçar as mangas e vão trabalhar ao seu favor, porque amar também é trabalhar em favor de um dos outros. Isso também significa amor. E um pouco mais adiante a Bíblia vai dizer que esta moça, ela todos os dias, incansavelmente, desagradava o nosso Senhor com as suas atitudes. Irmãos, as nossas atitudes podem nos aproximar ou não podem nos aproximar do nome do nosso Senhor, porque a oração dessa mulher era impossível do nosso Senhor atender alguma petição se porventura aquela mulher fizesse ao nome do nosso Senhor, porque como eu trouxe aqui agora há pouco, ela tinha uma linda chamada, porém aquelas atitudes não estavam agradando o nosso Senhor. Aquelas atitudes eram incompatíveis às Sagradas Escrituras. E a Bíblia vai nos dizer que aquelas atitudes as quais aquela mulher tomava eram atitudes deploráveis. As nossas atitudes como servo e como servas do Senhor não podem ser deploráveis, assim como era daquela mulher. E a Bíblia vai dizer que ela incansavelmente não cessava de fazer o que era errado. Mas mesmo assim, a Bíblia fala que aquela tristeza que havia no coração da Ana, que a própria Penina ela fazia questão de colocar a tristeza com as suas próprias mãos. A Bíblia fala que Ana ela se irritava tremendamente, e aquela tristeza era motivo de alegria para a vida de Penina. Irmãos, a tristeza do outro não pode ser motivo de alegria para nenhum de nós, porque essas atitudes são sandices, essas atitudes são diabólicas, essas atitudes elas beiram a psicopatia. Isso é algo que muito nos entristece, porque Penina ela não tinha nenhum transtorno, muito pelo contrário. A Bíblia fala que ela gozava de uma excelente saúde, porque ela saía de Siló e ela saía de Ramã e ia até Siló para adorar o nome do nosso Pai e ofertar. Então ela gozava de plena saúde, porém ela não tinha um transtorno, porque se alegar com a desgraça do outro é coisa diabólica. Ela não tinha transtorno, o que ela tinha era um desvio de caráter muito grande.
irmãos, desvios de caráter que todos nós podemos, porventura, algum dia ter. Mas se eu tiver algum desvio de caráter na minha vida, eu devo reconhecê-lo e pedir perdão ao nosso Senhor. Que aquele que reconhece e deixa, alcança misericórdia. E o que é alcançar misericórdia? Alcançar misericórdia é alcançarmos aquilo que precisamos. E a Bíblia vai dizer que Ana, ela tinha que lidar com alguém que não fazia bem a sua alma. Ela tinha que conviver com alguém que queria a todo custo a sua destruição emocional, porque essa menina, ela fazia o possível e o impossível para que a vida emocional da Ana viesse desmoronar. E conosco não é diferente. Às vezes nós lidamos com pessoas, seja na faculdade, seja na escola, que elas sempre vão trabalhar a favor do inimigo, porque a partir do momento que esta menina ela começa a fazer atitudes que desagradam ao nosso Pai, ela passa a agradar o adversário e não ao nosso Senhor. E um pouco mais adiante, a Bíblia vai nos dizer que Ana, ela se entristece muito e se irrita, mas continua adorando o nome do nosso Senhor. E eles vão a Siló, andam caminho quilômetros. E chegando ao templo, a Bíblia vai dizer que Ana, ela ora ao nosso Senhor. E o sacerdote, Eli, daquela época, ele observava cuidadosamente as palavras e as atitudes da Ana. E ele teve ela como embriagada. Ele constrói um julgamento errado da vida de quem servia ao nosso Senhor. E às vezes nós somos obrigados a lidar com pessoas que constroem um julgamento errado ao nosso respeito. Se alguém constrói um julgamento errado ao seu respeito, nós não podemos, de maneira alguma, construir julgamentos errados da vida de ninguém. A Bíblia fala assim: julgai segundo a reta justiça. Nós devemos julgar assim, segundo as suas atitudes, mas nós não devemos dar um passo equivocado ou fazer julgamento errado da vida de uma pessoa. Mas a Bíblia vai nos dizer que esse Eli, ele observa cuidadosamente a Ana. E algo aqui, até que o nosso Pai me faz lembrar que se Eli vigiasse ou cuidasse ou observasse cuidadosamente os seus filhos, assim como ele estava observando a vida de Ana, certamente aqueles dois filhos que ele tinha, eles não fariam as atrocidades que a Bíblia descreve que aqueles homens estavam realizando dentro do templo, dentro do tabernáculo de reunião. E a Bíblia vai dizer que Eli agora ele vai até Ana e lança palavras que a entristeceram. Ana, em casa, ela ouvia palavras de alguém que a entristeciam. No templo, lugar de adoração, ela ouviu do sacerdote também palavras que a entristeciam. Mas mesmo assim, mesmo com tanta tristeza, a Bíblia fala que ela não perde o equilíbrio. A Bíblia fala que ela não perde o foco. A Bíblia fala que ela não usa palavras inadequadas. A Bíblia fala
que ela se dirige àquela autoridade, porque ali também era uma autoridade constituída pelo nosso Senhor. Porém, Eli deixava muito a desejar na administração do templo, devido à atitude dos seus filhos. E a Bíblia vai dizer que Ana, muito sabiamente, fala com Eli: eu não estou embriagada, eu só estou uma mulher atribulada de espírito. Ali, Eli se dá conta das atrocidades e das palavras que ele proferiu através daquela serva de Cristo. E ele se dá conta que o julgamento que ele fez foi um julgamento equivocado e errado da vida da Ana. E mesmo ele sendo autoridade, ele reconhece que estava errado e se desculpa de alguma maneira com a Ana. Irmãos, na nossa vida, nós vamos cometer erros, nós vamos cometer equívocos, mas não é pecado, não é errado se consertar, não é errado reparar aquilo que nós fizemos de mal para alguém, porque ele, mesmo sendo autoridade, ele procura se retratar, ele reconhece que estava errado e se retrata como aquela mulher, porque ele era sacerdote e Ana era somente uma serva. Espiritualmente, ele tinha um cargo superior a da Ana, e Ana era serva, ele era a sacerdote. Mas todo homem de Deus, ele sempre reconhece quando ele usa de palavras equivocadas para com alguém. E a Bíblia vai dizer que assim, olha, que o nosso Senhor cumpra a tua petição. E a Bíblia vai nos dizer que essas palavras entram no coração de Ana. Essas palavras a fortalecem. Essas palavras fazem com que Ana retomasse a sua adoração ao nosso Senhor, porque ele interrompeu a oração que Ana estava fazendo. Mas a Bíblia vai nos dizer também que esta mulher, a qual o nosso Senhor adorava e a qual o nosso Senhor, ele tinha um amor que era incondicional. Era alguém que sempre passava por injustiças, era alguém que sempre passava por batalhas, mas que nunca desanimou, que nunca desfaleceu. Era alguém que nunca se deixou abater, era alguém que nunca pedia assim: irmã, ora por mim, né? Porque às vezes, né, nós lidamos com irmãos, né, que sempre nos pedem oração. Amém, nós devemos sim orar por aquele irmão. Mas se aquele irmão não faz aquilo que lhe compete, o nosso Senhor, ele não pode abençoá-lo. Mas a Bíblia vai nos dizer que Ana, ela mesma, orava ao nosso Senhor. Existe um ditado muito popular nos dias de hoje: se você quer algo bem feito, faça com as suas próprias mãos. Existe esse ditado, né? E Ana, ela orou ao Senhor com sinceridade, com pureza e com santidade. E a Bíblia vai nos dizer que ela faz um voto ao Senhor. Ela faz um voto ao Senhor dos Exércitos. E a Bíblia vai nos dizer que o nosso Senhor, ele ouve aquela oração, porque diante de tanta injustiça, as quais ela estava vivenciando no teu ministério, o nosso Senhor ouve aquela oração. O nosso Senhor, ele não ouviu murmuração dos lábios de Ana.
O nosso Senhor, Ele não ouviu lamentações dos lábios da Ana. Muito pelo contrário, o nosso Senhor, Ele ouve aquelas palavras, e a Bíblia fala que Ele se lembra daquela adoradora. O nosso Senhor, Ele sempre vai se lembrar daqueles que procuram a todo custo e não medem esforços para falar do amor do nosso Senhor, porque quem adora também propaga o nome do nosso Deus, o nome do nosso Senhor. E a Bíblia fala que ela faz um voto ao Senhor, e o nosso Senhor lembra do nosso Senhor, irmãos. Ele sempre vai se recordar das nossas palavras, Ele sempre vai se recordar dos momentos de aflições e de desespero que nós possamos um dia vivenciar, porque o próprio Moisés, ele vivenciou momentos de desespero na caminhada dele, porque certa ocasião a Bíblia fala que ele pediu a morte ao nosso Senhor, mas o nosso Senhor, ele não atendeu o pedido de Moisés, porque aquele pedido era um pedido que não estava nos planos do nosso Senhor. O nosso Pai tinha algo de maravilhoso na vida daquele homem de Deus, assim também como o nosso Senhor tinha algo de maravilhoso na vida daquela serva de Cristo. E a Bíblia vai nos dizer que Ana, ela volta para Ramã e não mais chorava, e ela coabita com seu esposo. E a Bíblia vai nos dizer que o nosso Senhor efetua um milagre na vida daquela serva de Cristo. Os sonhos da Ana estavam começando a se realizar, porque ela não só apenas teve um filho, mas ela teve mais 6 ou 7 filhos, se eu não me engano. Ou seja, os seus sonhos foram concretizados. Aquilo que ela buscava, aquilo que todos os dias, de uma forma contínua e excessivamente, ela buscava ao nosso Senhor com as suas atitudes e as suas ações, porque em hora nenhuma a Bíblia vai dizer que Ana, ela teve um comportamento que era inadequado aos olhos do nosso Senhor, ao contrário daquela outra mulher que só estava fazendo o que desagradava ao nosso Senhor. Porque, irmãos, Penina, ela tinha um chamado, porém o chamado dela não era esse, não era de irritar, não era de provocar ninguém. E às vezes também nós lidamos com pessoas que têm atitudes que não são compatíveis com a sua chamada. Às vezes nós lidamos com pessoas que são, com a perdão da palavra, que são fuxiqueiras, que são fofoqueiras, que são vaidosas, mas são pessoas que elas andam ou caminham na mais absoluta escuridão. São pessoas que não sabem aquilo que estão fazendo, são pessoas que têm atitudes não segundo o Espírito, mas segundo a carne, segundo ao Deus desse século, porque a Bíblia fala que o Deus desse mundo cegou o coração dos incrédulos. Ele cega os olhos daquelas pessoas que andam na escuridão, e cedo ou tarde elas vão colher aquilo que elas estão plantando, porque isso é bíblico. E voltando aqui para a passagem bíblica, e a Bíblia vai nos dizer: e disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Irmãos, o nosso Senhor, Ele muda o nosso semblante. O nosso Senhor, Ele muda o nosso andar.
Ele muda as nossas palavras, Ele muda a nossa maneira de pensar, Ele muda a nossa forma de agir, Ele muda a nossa maneira de lidar com as adversidades. Ele sempre nos dá estratégias para que nós venhamos a superá-las uma por uma, porque todos nós somos falhos, todos nós procuramos a cada dia se consertar e se policiar mais e mais, porque a partir do momento que eu chegar para uma irmã ou para uma irmã e dizer que eu sou perfeito, eu acabo cometendo mentiras, porque todos somos falhos, todos deixamos de desejar em algum aspecto para com o nosso Deus. Mas se nós tão somente nos esforçarmos e nos dedicarmos, porque a Bíblia fala que a mulher do nome de Ana, ela se dedicava, ela se empenhava, ela não só apenas se dedicava, mas ela era amada pelo teu esposo. Eucana, a Bíblia não fala que Eucana, ele amava aquela que andava na escuridão, ele amava aquela que andava na luz, porque Ana andava na luz, Ana vivia em santidade, ao contrário da outra esposa a qual ele tinha, porque, irmãos, é impossível você amar alguém que anda na escuridão, que só anda fazendo aquilo que é lícito aos olhos do nosso Senhor. É impossível. Mas, através da palavra, porque é pela palavra que nós vamos vencer, é pela palavra que nós vamos nos reaproximarmos do nosso Pai, porque através da Bíblia nós entendemos que o nosso Senhor, Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. É difícil amar aquele que só pratica irregularidades? É difícil sim, mas nós devemos esforçar dia após dia, assim, tendo esses pensamentos, tendo essas atitudes, priorizando aquilo que Deus prioriza, porque uma vida para Deus tem um grande valor. E a Bíblia vai nos dizendo, e aqui eu já encerro por causa da hora, e a Bíblia vai nos dizer que Ana, ela tem uma linda criança. O presente a qual ela recebe da parte de Deus é lindo, é maravilhoso, é perfeito. E ela cumpre a tua palavra, ela devolve aquela criança ao nome do nosso Senhor. Irmãos, foi a palavra que o evangelista aqui trouxe, falou sobre oferta e dízimo, né? Porque assim como a Bíblia fala que nós temos que devolver a Deus aquilo que é do nosso Senhor, aquilo que pertence a Deus. A Ana devolve aquele presente, aquela bênção que o nosso Senhor deu para ela. Ela devolve ao nosso Senhor. E a Bíblia vai dizer que Ana, ela continua tendo uma vida equilibrada e voltada para o nosso Senhor. E tem uma vida conjugal abençoada pelo nosso Deus. E a Bíblia vai nos dizer que ela continua a ter filhos, ela continua se alegrando, ela continua trabalhando em prol do reino dos céus. E o nosso Senhor o abençoa grandiosamente, porque aquele presente a qual ela recebeu, ele foi sacerdote e ele foi juiz e levita da nação de Israel. Foi alguém que contribuiu grandemente para o desenvolvimento daquela nação, daquele país. Irmãos, os nossos filhos podem perfeitamente contribuir para o desenvolvimento e para a evolução da nossa nação, do nosso país. Foi assim que aconteceu com a vida de Samuel, e assim também acontecerá com os nossos filhos, porque os nossos filhos, eles trarão
uma visão nova. Eles hão de trazer algo novo da parte de Deus para esta nação. Que a igreja do nosso Senhor fique com esta palavra. Até aqui o nosso Senhor me permitiu. Eu peço até perdão a todos se eu falei algo inadequado, se eu falei algo que não deveria, mas eu só procurei retransmitir aquilo que o nosso Senhor havia me entregado. Que a igreja do nosso Senhor fique com esta palavra, que nós venhamos a nos reaproximarmos do nosso Senhor através das nossas atitudes, e que nós não venhamos a largar mão daquilo que Ele nos entregou, porque se ela começa a revidar aquelas palavras, Ana se tornaria tão igual quanto a Penina, mas a Bíblia vai nos dizer que ela toma uma decisão contrária. Ela não olha para trás, ela começa a avançar em direção do teu milagre, daquilo que ela tanto esperava. Que nós, a igreja de Cristo, que nós venhamos a caminhar dias após dias em direção do nosso milagre. Nós não devemos deixar com que pessoas venham a lançar palavras que nos entristeçam. Nós não podemos deixar com que o inimigo ele utilize das pessoas que estão ao nosso redor para fazermos com que nós venhamos a nos entristecer, porque quando nós nos entristecemos, o nosso Senhor ele também se entristece, porque nós não fomos chamados para que a tristeza venha nos passarmos uma rasteira, muito pelo contrário. Nós somos chamados para vencer as tristezas e as tribulações e as aflições que cada um passamos, é verdade, mas nós vamos ultrapassá-las, cada uma delas, e que a igreja do nosso Senhor fique com essa palavra. Amém? Assim eu agradeço a minha rica e grandiosa oportunidade. Amém? Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.